Olá, queridos alunos, boa noite. Aqui é o professor Hernani, dando continuidade nas nossas atividades do curso de Arquitetura, Ateliê de Projeto de Arquitetura 2, o Centro Cultural. Bom, nessa aula eu vou dando continuidade, né? Na aula passada a gente falou de como obter a imagem lá do Google, como colocá-la no CAD e algumas outras informações importantes. E agora a gente vai dar continuidade. Então, eu pedi para vocês darem uma pesquisada na legislação, mostrei os caminhos. Então, nessa apresentação eu vou mostrar para vocês como que essa legislação ela define alguns critérios e como que vocês vão usar esses critérios que a legislação adota na área da nossa intervenção, do nosso projeto. Então, nesse campo, eu tenho a foto aérea do local onde a gente está trabalhando. Aqui eu tenho a lei que traz para a gente tudo sobre o uso e ocupação do solo do município de Jacareí, a lei atualizada, tá bom? Na sequência, a gente vai ter o mapa de zoneamento. Então, eu tenho o link que está exatamente aqui, tá bom? Vocês podem dar um pause no vídeo, anotar, tá bom? Eu vou verificar também, de repente eu coloco na descrição do vídeo, vou colocar na descrição do vídeo esse link, mas sem dúvida vai ser fácil vocês encontrarem também na internet, tá bom? É mapa, ele está dentro do plano diretor, então a ideia é que vocês acessem esse link e identifiquem qual que é a área objeto de estudo, né? O nosso projeto ele é na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, 466, bairro Santa Cruz dos Lázaros. Vamos verificar aqui na sequência o que eu tenho. Bom, aqui eu copiei e colei na tela o mapa de zoneamento, exatamente aquele link, tá bom? Então, se vocês quiserem ter um detalhe maior, vocês abrem pelo link. Aqui a gente tem essa visão geral. No campo aqui da direita, a gente tem a ampliação dessa legenda, para vocês conseguirem ler. Bom, tentem localizar no mapa, mesmo distante, qual que é a mancha e qual que é o local que a gente está trabalhando. Vocês conseguem localizar? Não? Então eu vou ajudar vocês a compreender o mapa da nossa cidade. Bom, aqui estão os limites da cidade de Jacareí. Essa mancha aqui é o município de Jacareí. Essa linha que corta aqui na parte superior, exatamente onde eu estou passando o cursor, é a Dutra, tá bom? Aqui é a Dutra, a gente tem a Dutra. Aqui temos a represa do Jaguari, a represa de Santa Branca. Depois a gente tem esse traçado aqui de baixo. Esse traçado aqui de baixo é a rodovia Ayrton Senna, tá bom? E essa manchinha azulzinha é o Rio Paraíba. O Rio Paraíba vindo aqui do sul, né? E caminhando para o norte, indo para São José dos Campos. Bom, agora ficou mais fácil. Então, esse trecho que a gente tem aqui no meio é a região central. É aqui que a gente tem as duas pontes. Vocês, quando abrirem um arquivo, vocês vão ter essa visão melhor. A área que a gente está trabalhando fica dentro dessa manchinha aqui, ó. Tá bom? Ela fica aqui, identificada na legenda como ZAP2A. Tá bom? Olha só, ficou fácil agora. O professor já localizou. Mas resolveu o nosso problema? Ainda não. A gente tem que saber agora quais são as regras adotadas para esse tipo de ZAP, né? Para esse tipo de zoneamento. Bom, nessa tela a gente tem um glossário que a legislação traz para a gente também, que ela fala do que é um coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área construída do terreno e a área do terreno. O coeficiente de aproveitamento básico é o coeficiente de aproveitamento do solo estabelecido para todos os terrenos do município. O coeficiente de aproveitamento máximo é o maior índice do coeficiente de aproveitamento do solo admitido para uma MDU. A declividade natural é a relação do percentual sobre a diferença entre as cotas altimétricas de 2 pontos de um terreno. É a distância horizontal de 100 metros entre eles.
perpendicular às curvas de nível, sem modificação decorrente de aterro ou corte. Então, a declividade natural é a condição de desnível pré-existente sem alteração. Declividade é a relação entre a diferença de nível entre o ponto médio da testada e do alinhamento do fundo e a distância horizontal entre eles. Então a gente sempre vai ver a construção como a sua testada. O que é a testada? Testada é aquela parte frontal, né? O que seria a fachada da construção, a frente da construção, até o seu fundo. Qual que é o desnível? Ou seja, qual que é o nível que a gente tem na testada, na entrada ali, e no fundo? Se eu tiver um terreno que desce, eu vou ter uma declividade negativa, né? Então, a faixa não edificante também vai aparecer dentro de algumas situações, que é a parcela de área onde não se permite edificar. Então, ela não pode ser edificada. O gabarito, também é uma linguagem muito comum dentro do projeto, é a altura máxima da edificação medida a partir do nível ponto médio da guia até o plano horizontal da massa pelo ponto mais alto da mesma, no plano da fachada, excetuando-se as obras de caixa d'água e casa de máquina. Então isso aqui refere-se às alturas da construção e a posição onde fica a construção com relação aos seus recuos. Pavimento permeável. Superfícies que visam reduzir a vazão drenada superficialmente a 50%. Ou seja, aquela água que corre acima da superfície, né, quando a gente promove uma área permeável, essa água ela deixa de correr pela superfície e ela começa a correr pelo solo de uma forma natural, uma forma de preservar o equilíbrio natural da água no local. Além de auxiliar na melhoria da qualidade das águas e contribuir para o aumento da recarga de águas subterrâneas. O potencial construtivo, ele é a aplicação do coeficiente de aproveitamento na área do imóvel considerado. O recuo é o afastamento obrigatório mínimo da edificação em relação à via pública ou em relação ao vizinho. Quanto que a minha construção precisa estar distante da minha linha limítrofe do terreno. Pode ser um recuo frontal, lateral, dos fundos, tá bom? A taxa de ocupação é a relação entre a área correspondente à projeção horizontal da construção e a área total do terreno. Então, nas atividades que a gente vai desenvolver na sala, a gente vai chamar de área de projeção da construção, que é a área que a construção ocupa. A gente não soma as áreas dos pavimentos nessa condição de taxa de ocupação. A gente só utiliza a área onde a construção está ocupada. E por último, a taxa de permeabilidade é a relação entre a área da parcela do terreno que permite a infiltração da água, sem qualquer construção pavimentada, aterro e área total do terreno. Bom, então aqui a gente tem o glossário. Bom, aqui a gente tem o quadro que a legislação nos mostra. É interessante que vocês leiam com calma a legislação de uma forma mais completa. Eu estou indo direto ao ponto, mas assim, tem muita informação importante que eu não vou tratar aqui no vídeo, mas vou mostrar para vocês a ideia de identificar o zoneamento e algumas regras. Então vamos ver, a gente falou que a nossa localização está dentro de uma zona chamada ZAP 2A. Essa ZAP 2A é obrigatório, toda construção é obrigatório que obedeça a essas regras, esses parâmetros de ocupação. Por exemplo, para a taxa de permeabilidade do ZAP 2A é necessário 10%. 10% do quê? 10% da área total do terreno. Então a gente precisa conhecer a área total do terreno e aplicar, né, um cálculo para determinar quanto é 10% dessa área. Esses 10% corresponderão à taxa de permeabilidade obrigatória. Depois a gente vai ter duas informações muito importantes. O coeficiente de aproveitamento,
que ele começa no básico e máximo. No nosso caso, por se tratar de uma ZAP 2A, a gente tem o básico 1,3 e o máximo 4, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas para eu chegar nesse ponto, é importante que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, tá bom? Vocês vão entender a continuidade. Eu vou dar uma parada no coeficiente de aproveitamento, porque eu vou falar mais do coeficiente de aproveitamento na próxima aula. Bom, o próximo tópico é a relação do recuo. Recuo frente, fundos e laterais. Aqui a gente vai ter acima do terceiro pavimento, H/6, com no mínimo 2 metros de distância. Então sabemos que se a construção tiver uma altura determinada, essa altura dela é representada pela letra H. Então a gente vai marcar qual que é a altura, dividir essa altura por 6 e vai encontrar um número. Se o número for menor que 2, tem que ser 2. Se o número for maior que 2, vai ser o resultado dessa divisão. Esse ponto é muito importante, que é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação do ZAP 2A é de 70%. E a densidade de uso habitacional de 300 habitantes por hectare. O nosso projeto não é um projeto para cálculo de densidade habitacional, tá bom? Porque não tem fins de habitação. Mas a taxa de ocupação é um ponto importante que deve ser considerado. E a gente tem que também inserir essa taxa de ocupação, incidir sobre o terreno, tá bom? Bom, continuando, o terreno ele foi desenhado no CAD. Eu preparei um arquivo de CAD para vocês, como se fosse um arquivo de um levantamento topográfico. Eu quero que vocês utilizem o arquivo de CAD, abram esse DWG que está na descrição do vídeo, calcule a área do terreno, pensando na área de projeção da edificação, item 1, item 2, a taxa de ocupação existente, a taxa de ocupação, que é o limite legal, quero que vocês verifiquem quanto que a gente pode construir a mais do que está lá. E o 4, área de projeção máxima para a construção do centro cultural, quanto que eu tenho que sobrou ali que eu posso construir. 5, elabore os estudos volumétricos e de layout baseado nos estudos e envie por e-mail para o hernani.fernandes@anhanguera.com. Essa atividade vai ser a nossa atividade de B1, ela é a nossa atividade de nota, é o nosso trabalho que vai valer nota. A atividade vai valer 1000 pontos, prazo de entrega dia 10/4, tá bom? Aqui, na última tela, eu tenho um exemplo de estudo de massa. Depois que vocês já têm o desenho do terreno, já têm a posição da construção existente, eu quero que vocês façam alguns estudos identificando as áreas de acordo com o programa de necessidades que vocês construíram e me enviem, tá bom? Pessoal, vamos tocando, vamos trabalhando bastante, continue acessando o AVA, eu fico à disposição de vocês, podem colocar comentário no vídeo, pode colocar comunicação pelo AVA, tá bom? E por hoje eu vou finalizar esse vídeo e vou preparar novos vídeos na sequência, tá bom? Bom trabalho a todos e até mais.